Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos aqui para mais um podcast do ID Falar de Cristo. Hoje estou aqui com o irmão, né, cara, em Cristo, se conhecendo agora, né? Muito bom ter ele na mesa comigo aí, Henrique Machado da Igreja One, vai se apresentar para nós daqui a pouquinho aqui. E eu estou muito feliz de verdade por estar tendo esse tempo de mesa aqui. Estou com o meu amigo Chu, o Vitor, Rafa, né, e o Alisson ali, a equipe. Obrigado, Chu, aí, né, meu, porque tenho certeza que esse cara tá aí hoje, intermédio teu aí. Obrigado por ter se esforçado também para ter trazido o cara para cá, meu, corrido atrás do horário, não, dá certo assim, dá certo. Então, meu, bora, a gente vai falar sobre adoração, né, cara? O cara que é referência hoje aí, né? E ele vai trazer um pouco dessa adoração do que ele tem vivido na igreja como ministério, né? Como homem de Deus aí, né? Como presbítero de uma igreja aí, um cara que hoje pastor. Muito obrigado por ter aceitado o convite de coração, velho. É nóis, mano. É prazer o pessoal que tá assistindo, o pessoal que tá... A menina que tá vindo servir água agora. Pessoal que tá aí... Eu tinha já uma garrafinha, mas tudo bem. Tá tranquilo. Só vou deixar aqui pra ficar bonitinho, então, assim, ó. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Henrique. Como o Everton falou, sou lá de São Paulo. Vocês tudo falam bar, eu falo... Eita! Mas é isso aí, sou pastor lá na igreja One São Paulo, juntamente com o Davi. O Matos, que por incrível que pareça, ele está aqui também em Porto Alegre nesse exato momento. Foi alguma coisa de Deus, o Canta também está aqui. E estou pastoreando lá faz um tempo já. Estou na igreja One desde antes de virar a igreja One, praticamente por assim dizer. Anteriormente nós éramos o One Ministry, que o pessoal conhece, né? O Ministério One. E é isso, tenho 28 anos, tenho uma filha que vai fazer aniversário já, de um aninho, a Clara, casadas, fazer 6 anos também. E é isso, basicamente um resumo bem breve da minha pequena história aí, pessoal. Mas, cara, ele fala pra vocês, né, depois, hoje tá sendo gravado, não tá sendo ao vivo, mas, eu fiquei muito impressionado com o coração desse cara aí, né, de verdade. Porque eu queria falar sobre ele, né? Eu falei pra ele, cara, de repente vamos conversar sobre o teu ministério, o que tu tem vivido. E o cara falou, não quero falar de mim, quero falar do reino, quero falar do que eu tenho vivido em Deus. E, cara, obrigado pelo teu coração, obrigado por entregar o teu coração pra nós hoje. Tamo junto, tamo junto. De verdade mesmo, velho, de verdade mesmo. Eu sou assim, né, meu Chu já teve nessa mesa e, cara, eu gosto de ter um coração grato, né? E obrigado de coração. Tamo junto, mano, que isso. Ô, cara, e hoje o que vocês têm experimentado, então, né, de adoração na tua igreja, que hoje é uma referência, né? A gente vive tocando os louvores que a casa de vocês entrega aí pra essa grande geração. Sim. Cara, é muito engraçado, porque, assim, eu tenho um pouco de privilégio do que de alguns irmãos lá da igreja, porque eu acabo saindo, né? Tava até falando com o menino que eu tava vendo, assim, eu comecei a linkar os estados que eu já fui. Acho que eu fui em 18 estados brasileiros, tipo assim, 18 ou 19, alguma coisa assim. É bastante lugar, né, do Brasil. E eu não, às vezes a gente não tem um pouco da noção, da proporção de até onde as músicas, né? A gente prega a mensagem todo domingo, mas as pessoas sempre lembram das músicas, né? E é muito engraçado. Isso tem até um fato curioso, porque uma vez eu estava estudando um pouco sobre a história da adoração, e aí um livro... Eu não lembro o autor, acho que é Segredo do Tabernáculo de Davi, tem uma parte que fala sobre a história da música cristã. Ele diz que tem determinado momento ali da história da igreja que a galera era meio letrada, né? Tipo assim, não tinha tanto alfabetização como hoje em dia, né? Era mais, sim, obviamente, né? E um dos meios de ensinar as pessoas e também a Bíblia, obviamente, era mais difícil você ter acesso às escrituras. Um dos meios das pessoas aprenderem o sermão eles ensinavam uma canção sobre o que o cara ia pregar. Então, o cara ia pregar domingo, aí ele pedia para um irmão lá fazer um hino sobre aquilo que ele ia pregar, e aí ele ensinava aquele hino, e no decorrer da semana as pessoas iam cantando, ou pós ou antes, né, da ministração, da pregação da palavra, e é incrível como aquilo era mais pedagógico do que a própria exposição ali, porque a música tem alguma, cara, uma parada muito misteriosa que ela fica impregnada na sua cabeça, assim, na sua mente, no seu intelecto. E aí, então, a música ela foi utilizada muito para ensinar as escrituras,
porque às vezes era muito difícil de lembrar do que foi falado, mas com certeza você pode lembrar de muitos sermões que você foi tocado, mas a quantidade de músicas que você foi ministrado, você lembra. Se eu pedir para você lembrar de uma música de 20 anos atrás, começar a cantar, que tu lembra assim automaticamente, né? Despertar algo. Então é muito engraçado como isso é bizarro, porque eu tô falando isso porque as nossas canções, elas, né, da Igreja One, assim, a gente às vezes nem tem a noção, né, de tipo até onde vai, porque ela vai sendo propagada e pessoas vão lembrando e relembrando, e isso vai tomando uma proporção que às vezes a gente realmente não tem. Eu às vezes não tenho noção mesmo, assim, né? E eu não estou falando de mim, do Henrique, né? Eu estou falando obviamente do Alessandro, das músicas que ele compôs primeiro ali, o Eric, todo o pessoal que é da Igreja One, e como isso tem abençoado as pessoas, né? E hoje eu tenho esse privilégio de estar, por exemplo, aqui ouvindo você falando assim, que o Chuco estava falando que a parte da música que eu cantei fez parte do momento que ele estava se convertendo, alguma coisa assim, né, Chu? E para mim é muito, não sei se posso falar prazeroso, ou mais comove meu coração de como Deus, né, ele está fazendo as coisas mesmo quando nós não estamos observando, olhando, né? Muito do que... tipo assim, a gente tem um exemplo de Melquisedeque, por exemplo. Deus estava fazendo algo através de Abraão, de repente aparece um cara lá, não sei de onde, e Deus estava fazendo. Ele não é judeu, ele não é hebreu, não é nada, mas Deus estava fazendo algo com o povo judeu, de repente aparece um cara que é sacerdote, que é rei, que não tem história. Então isso está mostrando como Deus está fazendo mesmo quando nós não estamos observando e olhando, né? E, cara, eu tenho, estando aqui com vocês, estando em outros lugares, visto como aquilo que nós temos construído como igreja, né, esse lugar fraternal, esse lugar familiar, essa cultura de louvor, desse movimento de adoração. A gente tem perseverado muito nisso faz alguns poucos anos, né, uns 5, 6, 7 anos, a gente tem perseverado e obviamente o nosso desejo é que aquilo que nós cantamos ali como comunidade, como igreja, isso de alguma maneira possa atingir, afetar outras pessoas, né? Só que a gente também não sabe como que é a proporção, né? Mas hoje a gente está lá na igreja, estou pastoreando junto com os meninos, como eu falei. Hoje eu não estou mais à frente do Ministério de Louvor. Hoje quem está à frente é meu irmão, o Guilherme Machado, e ele é muito engraçado, porque às vezes eu vou nos lugares e as pessoas falam assim, nossa, e como que você está cuidando lá do pessoal do louvor? Eu falo assim, cara, na verdade eu não sou meu baterista aqui, ó. Aí eu trago assim, as pessoas acham muito engraçado, tipo assim, mano, como é que o baterista está cuidando do Ministério de Louvor? Porque geralmente os bateristas estão todos desviados, brincadeira. Tô brincando, tô brincando. Olha aí, Vitor. Não, eu não sou batera, eu sou quebra-galho. Mas brincadeira, gente. Mas as pessoas meio que se assustam, né? Tipo assim, caraca, ele é o líder do louvor, né? E é o baterista, assim, não dá muito pra ele e eu me submeto à voz dele. Então, tipo assim, às vezes eu tô na mesa e falo assim, não, fala com ele que ele é o cara. Por mais que eu tenha muito do que ele sabe, por ser irmão mais velho dele, eu ensinei ele. Por ser pastor dele, eu ensinei ele. E eu, obviamente, hoje tem o selo One Sounds e eu meio que... é o selo ali da Igreja One e eu acabo que... olhando, cuidando mais de perto de todos os ministros de louvor da igreja, eu acabo, querendo ou não, eu sou pastor, mas eu sou ministro de louvor, então eu me submeto também à voz dele ali na igreja. Tipo, tipo, mano, eu preciso fazer o que... Não, mano, você vai tocar esse domingo. Não, beleza, mano, você que manda, entendeu? Mas aqui na Grace a gente vive a mesma coisa, tipo, o Joey que é o pastor, ele que é o ministro, e o líder é o batera também. Que engraçado, Aqui o Rafão que é o líder também. O louvor é esse, é a situação de ensaiar, é isso que a gente vai fazer, né? Está debaixo da autoridade, né? E aí hoje a gente está... hoje estamos perseverando nas mesmas coisas de sempre, né? De continuar mantendo o coração em Jesus, né? A gente tem uma marca muito grande que são as composições dentro da nossa igreja. E assim, cara, eu não sei explicar muito, é muito de graça de Deus. Porque, sei lá, tipo assim, o cara chegou na igreja uns 5, 6 meses, aí ele começa a se envolver com a vida da igreja, daqui a pouco o cara está compondo sobre o que a gente está pregando, o que a gente está vivendo. Eu não sei muito explicar assim, mas é uma graça de Deus. E eu vejo mais um sinalizador de como isso tem sido objeto da graça de Deus alcançar outras pessoas, no sentido das músicas, né? E como isso tem de fato
É que falar abençoado outras pessoas é tão batida essa expressão, mas é muito isso. Então, cara, eu nem lembro por que a gente entrou nesse assunto. Eu vou entrando no limbo. Você perguntou o que mesmo? Eu perguntei sobre o que você tem vivido de adoração. Tá, então é isso mesmo, tá? Então tô no lugar certo. Hoje a gente tem o Ministério de Louvor, né, como eu falei do Gui, e a gente tem a sala de oração, né, que é um movimento de casa de oração que a gente tem aprendido muito com o IHOP, né, o pessoal lá de Kansas, Vitor Vieira. Hoje a gente tem feito uma convergência muito grande entre o pessoal do louvor ali e o pessoal da sala de oração, onde, na minha opinião, né, a maior problemática dos ministros, assim, dos músicos, né, isso falando da minha perspectiva como igreja local, da minha igreja, não falando de outra igreja, eu vejo que os caras, eles até se envolvem com a área da música, mas quando você tira o ministério de louvor dos caras, você tirou tudo dos caras. Tipo assim, o cara não tem mais vida com a igreja. O cara até sai da igreja, assim, na maioria das vezes, né? Porque aquele serviço ali é a única coisa que sobrou para ele. E às vezes a gente tem feito essa força para fazer com que tanto os músicos da sala de oração quanto os músicos de domingo, assim, a gente entenda que não é somente aquilo, né, mas a gente está entendendo o que Deus está fazendo na nossa comunidade. Então, a maioria das pessoas que servem ali, todos eles, ou a maioria, cuidam de pessoas, estão sendo acompanhados, ou não estão fazendo daquilo a única coisa que eles fazem na igreja, sabe? Tipo assim, se eu tiro o teu serviço no louvor, o que sobra de você? Às vezes não sobra nada, literalmente. Tipo assim, às vezes o cara fica perdido, o cara sabe nem mais. O cara toca todo domingo, sempre todo domingo, que quando tira isso, o cara não sabe nem mais como ser um membro, né? Então a gente tem feito muito essa força, tanto na sala de oração quanto no Ministério de Louvor, para continuar gerando essa cultura de, cara, a gente serve aqui, a gente tá amando o Senhor todo domingo, mas a vida comunitária, tipo assim, a gente zela muito pela vida da igreja, tipo assim, cara, a gente está vivendo a igreja. Uma frase que eu aprendi muito com a galera lá do Convergência é que a gente não vive igreja no domingo. Parece meio absurdo, né? Mas o que é o viver igreja? Porque viver igreja é eu ir todo domingo, eu escutar uma mensagem, participar de um culto, eu olhar a nuca das pessoas, que é mais ou menos isso, dar uma oferta. Então isso significa viver igreja? Porque o que se difere disso de um cara que ele é um visitante assíduo? Tipo assim, o cara que visita todo domingo, pro cara que só assiste todo o culto e se diz membro, entendeu? E uma coisa também que eu aprendi lá com eles se a gente, pós-culto, término de culto, a gente gasta muito tempo tentando pôr o papo em dia, quer dizer que talvez a gente não esteja se vendo na semana. Talvez. Tá ligado? Pesado, né? Talvez se a gente está tendo que colocar muito papo em dia, se a gente conversa muito no pós-culto para falar do que aconteceu na semana, é porque a gente não está se encontrando na semana. E eles falam, né? Eu estou falando muita coisa que eu aprendi com a galera do Convergência, né? Com o Baso, com o Arlindo, meu amigão, e o Ciro, de que, de fato, a igreja ela acontece entre as reuniões. Obviamente, a vida da igreja, ali, quando a gente se reúne com igreja caseira, né? 242, que a gente chama lá, há uma comunicação de comunhão ali do Espírito Santo agindo, a vida sendo compartilhada, sim. Mas há também um compartilhar da vida ordinária. Tipo, a gente não conhece as pessoas no domingo, tá ligado? Não tem como. Não tem como. Como que você conhece uma pessoa, tipo, 15 minutos? A gente está até falando sobre futebol, que você quer conhecer uma pessoa mesmo, chama ela para viver a sua vida comum. Então, quer conhecer um cara de verdade, chama ele para jogar bola. Mas a gente fala sobre, quando a gente vai falar sobre evangelismo, como é difícil evangelizar nossa casa, né? Sim. Porque eles convivem com nós, exatamente. Nossa intimidade. Aí, o cara sai para outros lugares, prega o evangelho e tal, pessoas são convertidas, aceitam Jesus, mas dentro da casa dele ele não colhe frutos. Exatamente. Porque às vezes as pessoas te conhecem mais no íntimo. Porque é muito fácil ser crente de domingo, mano. Sendo bem sincero. É fácil você ser crente de domingo, é fácil você mostrar. E aí a parada que a gente joga muito isso, eu estou falando do Ministério do Louvor, mas é para toda a igreja, de como a gente tem que fazer um esforço para viver a vida comum, porque é na vida comum que eu vejo as suas mazelas, entendeu? Exato. É na vida comum onde eu vejo, de fato, como que você trata a sua esposa. Porque
É engraçado, porque você tratando mal ou ruim, isso de alguma maneira vai ser um meio pedagógico pra te ensinar algo. Cara, ele trata a esposa dele e diz, cara, eu quero fazer isso quando eu casar.